Fala galera, Little Tom, sextando aqui com Ken Parker. Ken Parker, cara, tô positivamente surpreso. Todo mundo que eu vejo falar desse material aqui fala bem. E eu comprei assim arriscando, já fazia um tempo que eu tava guardando esse aqui no carrinho, né, pra chegar um momento de uma promoção legal pra comprar. Que o preço dele, se eu não me engano, é uns R$ 80 ou quase isso. E aqui eu comprei ele na Amazon, né? Na Black Friday por 57, que eu me lembro. Então, acho que foi um desconto legal aí, uns 30%. E valeu a espera. Gostei da compra. Vamos falar um pouco sobre a edição em si, né? Claro, já vou pedir para você se inscrever se não for inscrito, né? Dar uma moral aí pro canal para ver se eu cresço aqui e de repente deixo de ser hobby e passa a ser, né, realmente uma fonte de renda. Então você pode comentar, você pode curtir, você pode dar dislike se você não gostar, porque sempre serve de resposta aqui pra mim, né, como é que estão indo os vídeos. E compartilha com outros nerds aí que você acha que vão gostar disso, né? Galera assim, acho que mais coroa vai preferir, né? Eu já tenho 42, se você tiver aí na minha faixa etária, acho que você também deve curtir uma HQ mais séria assim. Então, a Mitos traz aqui pra gente, tem data de 2021 esse álbum, esse volume 1, como eles disseram, mas é uma espécie de edição dupla, tá? Porque você tem aqui duas histórias que são dois álbuns, né, do Ken Parker, cada um com coisa de 100 páginas de história, Rifle Comprido e Mine Town, certo? Ele é de 2021, olhei aqui no expediente, né? Então ele tem aqui duas histórias, começa com umas páginas coloridas numa matéria, que eu achei uma pena eles não colocarem no meio assim da edição a capa, né? Porque eles até comentam aqui na matériazinha como é um diferencial interessante, que as capas do Ken Parker elas são pintadas em aquarela, né? Enquanto o interior ele é assim, todo preto e branco. É um preto e branco muito massa, sem nenhum tom de cinza, né? O Milazzo, super ultra mega mestre aqui, consegue fazer as coisas só mesmo no puro preto e branco. Então vamos ver aqui, começa com essa matéria sobre a origem do Ken Parker, como é que dois jovens de cerca de 20 e poucos anos ali nos anos 70 criaram esse personagem que dura aí, né, com uma legião de fãs há décadas. Eles fizeram baseado nesse filme aqui, do Robert Redford, né, um ator super conhecido aí, gringo, Mais Forte que a Vingança, né, o nome do filme. Eu vou procurar para assistir. Porque assim, eu não sou um cara de faroeste, eu sempre digo isso, mas o Ken Parker é um bom faroeste. Eu gostei porque ele não é aquela coisa bem óbvia, né? Tem índio? Tem. Tem bala? Tem. Tem tiro, porrada e bomba aqui, como se diz hoje em dia, né? Mas é um negócio bastante bem feito. A história foi bem contada, tanto na primeira quanto na segunda história. É tudo muito bem preparado e tal. E eu gostei até mais da segunda do que da primeira. Talvez porque a primeira ainda estava sendo, né, inserida, esse universo aqui pra gente, né? Toda a apresentação do Ken Parker começa aqui com a morte do irmãozinho dele, o irmão mais novo, né? Não é nem spoiler, porque isso é o mote, né? Pra coisa começar a andar. E aí ele descobre que quem matou o irmão dele não foram pessoas quaisquer, né? Tipo assim, no caso deles aqui, quem que eu quero dizer? Os indígenas, né? Que normalmente eles imaginam que são inimigos. Mas o Ken Parker já se mostra um cara avançado, digamos, porque ele não tem raiva dos índios, pelo contrário, ele conhece os índios, ele faz amizade e tal, e ele não gosta de matar. Achei legal aqui uma parte onde ele diz isso, ele não gosta de matar, mas se ele precisar, né, para defender a própria vida, ele vai fazer isso. E são coisas que acabam acontecendo aqui em alguns momentos da história, né? Então nessa primeira ele vai em busca dos assassinos do irmão, porque na verdade o que aconteceu ali no início, né? Ele e o irmão foram lá fazer um negócio com aquele velhinho do início da história, e o Ken Parker ganhou uma grana, e aí o irmão dele ficou com esse dinheiro, eles são atacados, assaltados, e o irmão dele é morto, né? O Ken Parker não morre porque a flecha não pegou fatalmente nele, né? E foi atirada uma flecha para que o pessoal pensasse que foram os índios, né? Então ele vai em busca dessa galera, né? Ele percebe pelos rastros e tudo, a pista que ele encontra que não são índios, que teriam sido homens brancos, né? Bandidos que teriam feito isso. Aí ele entra num negócio aqui do exército, né? Ele se insere junto dos casacas azuis, só que esses casacas azuis têm conflitos com os índios locais.
E aí ele tem que ir lá no meio desse exército descobrir quem são os caras, porque eles estão dentro desse exército também, dos casacas azuis, né? E realizar a vingança dele e tentar viver direitinho, manter a paz e tal, né? Então, achei uma aventura bastante bem desenvolvida e curti essa primeira história aqui do Ken Parker. Quando a gente chega na segunda, ela pega de onde essa aqui parou, só que pelo que eu entendi, alguns meses depois. Um lance que chama a atenção é que ele data aqui a história, né? Quando é que ela começa, a Rifle Comprida. 29 de dezembro de 1868. Né? Então ela tem um momento exato no tempo. E aqui quem fez a matéria chama a atenção para o fato de que isso vai fazer com que a gente veja o tempo passar para o Ken Parker. Né? Começou nessa data e vai avançando no tempo. Né? Ele durou, pelo que eu entendi aqui da matéria, se eu estou me lembrando bem, coisa de 50 álbuns, né, com as suas histórias. Então eu imagino que hajam pelo menos aí 25 desses volumes aqui. O último que eu vi por aí, se eu não me engano, está no número 17 mais ou menos. E aqui tem dizendo que a publicação é bimestral, está saindo desde 2021, então já tem 2 anos, né? Então acho que está correndo num ritmo bom, né? Então vamos dar uma olhada aqui mais na frente. Quando a gente já começa, aqui a Minetown, que eu já achei uma história mais legal do que a primeira. A primeira não é ruim de forma alguma, é uma ótima aventura, mas a segunda me chamou mais a atenção, talvez por eu já ter conhecido o Ken Parker na primeira, né? Esse lance de colocar 2 álbuns em um só foi uma boa medida, não sei se da Mythos ou da própria Sérgio Bonelli Editore, né? Então aqui tem os caras que sobraram da história anterior, né? E tem um aqui que eu achei legal, que ele é a cara do Obelix. Ele é barrigudo, usa umas tranças, tem um narigão, ó. É o Obelix todinho. E aí tem um pouco de humor aqui. Também tem o velho Dash, né? Que ele dá umas respostas, umas coisas assim muito engraçadas, as bobagens que ele fala, né? Aí torna certos momentos da aventura assim mais leve, bem divertidos e tal. Não é uma coisa tão sisuda, tão séria. Pois é, e o Sérgio Bonelli pediu para eles tirarem a barba do Ken Parker para que ele ficasse mais simpático, né, para o leitor. Agora, olhando aqui, o Dash do lado do Obelix aqui, eu estou pensando se eles não são o Asterix e o Obelix, né, que o Asterix é assim, lourinho, bigode, né, e o Obelix desse jeito aqui. Eles são a dupla comédia. Aí aqui, eles receberam um pai e uma filha chineses que estavam chegando, né, para ser os cozinheiros de lá, do exército lá, né? E aí, nessa hora o cara pergunta, né, ei Dash, por que ele é tão amarelo, né? Reproduzindo, claro, né, coisas da época, né, onde se dizia que o pessoal asiático era amarelo. Aí o Dash responde, ele é chinês. Aí o outro fala, coitadinho, não tem cura. Então, assim, é um humor antiquado, certo? Mas tem coisas engraçadas. Pode ser motivo de polêmica hoje em dia, mas na época em que isso aqui foi escrito, ali nos anos 70, né? Infelizmente era simplesmente uma coisa engraçada, né? Aí ele não gosta da comida, aí eles vão tipo disputar aqui. O chinês mostra pra ele o quanto que ele tem técnica, né? Ele consegue destruir aqui as coisas, né? A madeira, dando os golpes dele de Kung Fu. E aí o grandão bota essa tora aqui no braço dele, você espera que ele vá tentar destruir o negócio e se dê mal, mas na verdade ele dá um murro na cara do China, e aí fica tudo por isso mesmo, né? Então, há algumas partes de humor nessa história aqui do Ken Parker. Então, quando eles chegam na cidade, né, a caminho de lá, eles encontram com mais alguns índios e mais alguns homens brancos sendo atacados por esses índios, só que esses homens brancos, na verdade, eles agrediram os índios. Eles estavam capturando os índios, pegando escalpos, né, e levando lá para vender. Então, o Parker não gosta disso, né, os outros também não gostam, né, e aí ele acaba ajudando esse menino aqui, o Lobo Cinzento. E isso, mais na frente da história, vai ser uma ajuda para eles. A missão deles aqui é ir buscar um rebanho que não chegou lá para eles, onde o Ken Parker está e deveria ter chegado. Aí eles descobriram que esse rebanho foi roubado por essa galera.
Só que eles mentem, né? Dizem que o rebanho é deles e tal, na verdade do patrão deles. Só que quando eles vão inspecionar o gado, aí eles veem que tem a marca, né, do exército e tal. Ou seja, realmente o gado é roubado. E aí eles entram em conflito. E aí vai desenrolando. Aí lá na cidade tudo é desse cara, como se ele fosse assim, o dono da cidade. Aí tem até esse padre, que é um dos momentos que eu mais gostei na história, que é aquele que eu citei antes, né? Que o Ken Parker diz que não gosta de matar, né? Mas que os caras atacaram eles. Aí o padre critica, dizendo que eles mataram os homens como se eles fossem simplesmente bichos. E aí o Ken Parker fala, né? Somos criaturas de Deus. Nosso primeiro dever é defender a vida que nos foi dada a qualquer custo. Eu espero que nunca tenha de escolher entre a sua vida e a vida de um outro. E é claro que mais na frente isso acaba acontecendo, né? Então nós vemos aqui o grande momento onde ele é barbeado, né? Parece um filho, o filho do cara barbado de antes. E aí ele comenta aqui depois, né? Chega lá pro Dash e pros outros aí, nada mal, hein? Serviço de $2. Aí o Dash, com as suas falas inesperadas, diz, diabo, eu cobraria no mínimo 10 para deixar que fizessem isso comigo. Então ele sempre tem umas tiradas assim bem legais. No desenrolar da história, então eles vão aqui num salão, arrumam lá confusão no salão porque os caras, né, querem acabar com eles. É sempre aquela coisa, né? Não são eles que procuram a briga que vem até eles, né? Aí ele conhece aqui, né, não sei como é que eu posso dizer prostituta com outra palavra naquele tempo, uma cortesã talvez. E ela fica interessada no Ken, né? Ele ajuda ela conta pra ele mais ou menos umas coisas aqui da cidade. E aí eles voltam a se confrontar com os caras. Aí o grupo do Ken aqui quase todo se acaba na luta. Fica mesmo o Dash. E aí o padre acaba se envolvendo na história. E ele escolhe fazer o que o Ken disse, né? Que é fazer aquele negócio de pesar a vida dele e a vida dos outros, né? O que seria mais humano, o que seria mais cristão da parte do padre fazer, né? Digamos, já que eles são cristãos, né? E aí sempre com aquela arte boa, muita ação mesmo. É realmente uma coisa bem divertida, cara, bem interessante. Eu gostei muito de ter comprado isso aqui. Tanto pela qualidade do roteiro, quanto pela qualidade da arte, pelas histórias, né? E pela qualidade em si da edição, né? Eu gostei muito do formato. Esse formato aqui, que ele não é grande como um formato americano, nem é pequeno como um mangá. É como se fosse um livro mesmo. E eu achei que fica muito bom esse formato aqui. Então, tá aprovadíssimo Ken Parker. Não sei quando, né, eu vou poder comprar um número 2, mas com certeza eu fiquei interessado em ler mais aventuras desse cara aqui. Agradeço aos meus colegas pela recomendação, né, de um excelente quadrinho e um ótimo personagem para conhecer. Então eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!